Meus amados irmãos, bom dia, paz e graça a todo o povo dessa terra. Meus amados irmãos, a Bíblia nos diz que quando Jacó saiu com seu povo daquele lugar, uma Bíblia diz que é 70, a outra Bíblia diz que era 75 almas. E é entre 70 e 75 almas que saíram daquele lugar para um lugar chamado Siquém, para a terra de Siquém, onde Jacó comprou uma propriedade de Siquém naquele lugar. Então, meus amados irmãos, hoje eu quero dizer algo para os nossos irmãos, para nossas irmãs, por dentro da Bíblia, que quando se trata de alma, se trata de algo feminino, e quando se trata de espírito, é algo masculino. Por isso que chama-se Igreja do Senhor, porque igreja tem um sentido feminino e o noivo significa Cristo, é masculino. Então, meus amados irmãos, isso aí é entre alma e espírito. Como diz a Bíblia, saíram 70 almas daquele lugar. E a gente sabe uma coisa assim, que Jesus veio, se encarnou em carne, o Verbo se fez carne para vir pagar o nosso pecado. Mas quando Jesus morreu, ressuscitou no seu próprio corpo, que ele andava e caminhava pelaquela cidade, só que já num corpo glorioso, um corpo santo, um corpo digno de Jesus. Então, meus amados irmãos, o que eu quero dizer para todos nós, hoje eu não estou afirmando que quando nós subir, nós vamos subir com esse corpo, porque a Bíblia diz assim, vieste do pó e do pó voltará, mas o Espírito subirá a Deus. Aí a gente pensa também dessa forma, quando a pessoa morre nessa terra, o espírito daquela pessoa, que a Bíblia diz que somos um vaso de barro, e a essência é do Senhor, o conteúdo que existe em nós é do Senhor, o Espírito. O Espírito sobe a um lugar determinado por Deus, fica lá abaixo do altar de Deus, como a Bíblia diz no livro de Apocalipse, estão lá, estão guardados, esperando pelo grande dia do Senhor, quando vir essa terra. A Bíblia diz que uns que tiverem aqui, o remanescente, ele não vai sentir a dor da morte, porque naquele mesmo instante serão transformados em um corpo glorioso para subir ao céu. E os que estão no sepulcro, que é o corpo, o pó que voltou para o pó, naquele dia levantará do pó de novo para vir à presença do Senhor, para ou ser absolvido ou ser julgado para uma vida eterna com Deus ou eterna com a morte no lago de fogo. Então, na minha perspectiva de leitura de Bíblia, como eu estou dizendo aqui, eu não estou afirmando isso de verdade, que a Bíblia me diz isso, mas pelo que a Bíblia nos relata, eu falo isso de propriedade minha mesmo, dizendo que quando Jesus vir, esse corpo que nós estamos, ele pode
naquele dia ser renovado de um corpo glorioso, para nós subir às alturas do céu junto com o nosso Cristo, porque Ele vai fazer um novo céu, uma nova terra, e nessa terra realmente é que nós vamos morar nela. Vamos passar um tempo lá na cidade santa do céu, e Deus vai fazer um renovo para ela vir para cá para baixo, para que nesta cidade o povo esteja lá, mas cada um esteja a sua terrinha ali ao lado daquela cidade para estar lá, porque é uma terra que Deus promete para nós, assim como prometeu para Abraão. Deus prometeu para Abraão uma terra que maná leite e mel, e assim Deus promete também uma terra para nós, uma moradia santa, desde que você obedeça e pratique isso aqui na terra. Jesus subiu com o mesmo corpo. Pelo outro lado, a Bíblia diz assim: a carne e o sangue não entrarão no céu. Aí a gente vai olhar que hoje, nesse mundo que nós vivemos, tem muita gente que ele não vive em espírito, ele vive na carne. E a carne, como ela é uma carne bruta, que ela não tem santidade, mas tem pecado, tem iniquidade, tem tudo que é errado nela, ela não pode subir, porque o pecado está nela. E por isso Jesus disse que nós temos que conservar os nossos membros em santidade, que é a nossa alma, o nosso corpo em santidade e a nossa consciência para com Ele, para que nós não peque, não erre. Então, gente, eu não estou afirmando, eu estou achando que cada um de nós naquele dia subirá com esse corpo, porque Jesus vai renovar esse corpo num corpo glorioso, para que nós possa subir aos encontros dele. Eu acho, eu não estou afirmando, eu não estou dizendo que a Bíblia diz isso, eu estou achando que vai ser dessa maneira, que naquele dia quem tiver com vida ainda, quando Jesus vir, vão esperar todos aqueles que estão lá no sepulcro saírem de lá para vir para cá, para ir aí juntar-se com os outros que estão aqui, que são renovados. Ali vai haver uma renovação, ali não vai ter mais a dor da morte. Ali cada um que estiver ali já vai ser com seu corpo renovado, e esperando os outros saírem do sepulcro para subir todo o povo junto, para que todo o povo que vai subir daqui, junto com aqueles que estão lá, entrarem na mansão celestial do nosso Deus, do nosso Cristo, aonde vai ser a última ceia, que todos vão ceiar naquele dia lá junto com Cristo, e quem vai servir todos lá é Cristo. Por isso, gente, eu digo a todos, pastores, presbítero, diácono, dirigente, não seja o arrogante, não seja o soberbo, não seja o ganancioso, não seja o malicioso, mas seja humilde. Procure servir aqui na terra, para que depois de você servir aqui, você vai ser servido pelo Rei do Rei lá no céu. Preste atenção, o tanto que Jesus é humilde e obediente ao Pai. Então assim nós devemos ser humildes ao Pai e ao Filho, porque foi Ele que veio morrer naquela cruz, nos trazer vida para que nós tivéssemos vida nele. E hoje nós temos vida em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então seja humilde de verdade, gente. Procura ser o menor entre todos. Nunca queira ser o maior, nunca queira ser só servido, mas aprenda a servir, aprenda a se diminuir, aprenda a baixar para depois você subir. E Jesus disse: eu vim para servir. Então Jesus, mesmo sendo Jesus, o Filho de Deus, mesmo ele sendo Deus, ele veio para servir.
e ainda vai servir naquele dia lá no céu. É humildade, gente.